Vamos então começar o 7º capítulo, quadro doloroso. De manhã, um emissário do sacerdote Gregório, com semblante mal-humorado, veio notificar-nos em nome dele, Gregório, que dispunhamos de liberdade até as primeiras horas da tarde, quando nos receberia para entendimento particular. Ausentamo-nos do cubículo sinceramente desafogados, aliviados. A noite fora simplesmente aflitiva, pelo menos para mim, que não conseguira qualquer quietação no repouso. Não somente o ruído exterior, o barulho de fora, se fizera contínuo e desagradável, mas também a atmosfera pesada e asfixiante. As alucinadoras conversações no ambiente me perturbavam e feriam. Convidou-nos Gúbio a pequena excursão educativa, asseverando-me bondoso. Palavras de Gúbio. Vejamos, André, se podemos aproveitar alguns minutos estudando os ovoides. Eloy e eu acompanhamos-los satisfeitos. Coalhava-se a rua, enchia-se a rua de tipos característicos da normalidade deprimente. Aleijados de todos os matizes, idiotas de máscara variadas e homens e mulheres de fisionomia torturada iam e vinham. Ofereciam a perfeita impressão de alienados mentais, exceção de alguns que nos fixavam de olhar suspeitoso e cruel, com manifesta expressão de maldade. A maior parte, a meu ver, situava-se entre a ignorância e o primitivismo, entre a amnésia, que é a falta de memória, e o desespero. Muitos demonstravam-se irritadiços ante a calma de que lhes dávamos testemunho. Alguns ficavam irritados de ver a tranquilidade, a calma deles, porque eles não estavam naquele estado deplorável, nem maltrapilhos, numa situação precária. Não, eles estavam ali calmos e tranquilos. E para alguns, essa calma deles fazia com que eles ficassem irritados de vê-los assim tão bem, Perante os desmantelos e detritos a transparecerem de toda parte, concluí que o esforço coletivo se mantinha ausente de qualquer serviço metódico junto à matéria do plano. A conversação ociosa era ali o traço dominante. O que ele está colocando? Não havia trabalho em conjunto, não havia limpeza, não havia higiene, não havia cuidado, porque para isso exigiria que eles deixassem de ficar naquelas conversações de maledicência, de coisas ruins, de pensamentos ruins e fizessem alguma coisa pelo lugar onde eles estavam morando, Aqueles espíritos estavam morando ali, mas mesmo assim, eles, da mesma forma que eles se mantinham maltrapilhos, o lugar também era sujo, imundo, uma região horrível de se ver e muito mal cheirosa. É isso que o André está colocando aqui. O instrutor informou-nos então, com muito acerto, de que as mentes extraviadas de modo geral lutam com ideias fixas, implacáveis e obcecantes, gastando longo tempo a fim de se reajustarem. Rebaixadas pelas próprias ações, perdem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e se entregam a lastimável relaxamento. Então, o fato delas estarem ali, revivendo seus pensamentos, seus sentimentos, e esses sentimentos serem ruins, serem deletérios, serem pensamentos de raiva ou pensamentos de vingança, isso faz com que elas gastem muito tempo.
E isso faz com que elas esqueçam da beleza, se esqueçam do gostoso que é morar num lugar limpo, que é estar asseado, né, de se manter a própria aparência, o próprio corpo, o lugar que se vive, né? Perdão. Essas pessoas estavam perdidas nos seus sentimentos e pensamentos e apartadas das coisas que poderiam fazer um pouco de diferença naquele lugar tão deprimente. Com efeito, a paisagem, sob o ponto de vista de ordem, deixava muito a desejar. As edificações, excetuados os palácios da praça governativa, onde se notava a movimentação de grande massa de escravos, desapontavam pelo aspecto e condições em que se mantinham. As paredes, revestidas de substância semelhante ao lodo, mostravam-se repelentes não só à visão, mas também ao olfato, pelas exalações desagradáveis. É o que eu estava falando, a sujeira, o aspecto deprimente e o odor, né? A vegetação em todos os ângulos, né, em todos os lugares, era escassa e mirrada, né? Era pouca vegetação e definhando, né, feia, né, escassa. Gritos humanos, filhos da dor e da inconsciência, eram frequentes, provocando-nos sincera piedade. Fossem poucos os transeuntes, né, as pessoas que passavam por ali, fossem poucos os transeuntes infelizes, e poder-se-ia pensar num serviço metódico de assistência individual. Mas que dizer de uma cidade construída por milhares de loucos declarados? Dentro de colmeia dessa natureza, o homem sadio que tentasse impor socorro ao espírito geral não seria efetivamente o alienado mental aos olhos alheios? Quer dizer, se fosse um ou outro, daria para prestar socorro, mas uma cidade inteira feita de alienados completamente abobadados, como é que vai se socorrer? Aquele que for diferente ali, que é aquele que vai tentar socorrer, é ele que vai ser o estranho no ninho ali. É isso que ele está colocando. Impraticável, por isso, qualquer organização beneficente e visível, a não ser por serviço arriscado, qual aquele que o nosso instrutor se incumbia, tocado pela renúncia na obra de santificação com o Cristo. Além das perturbações reinantes, capazes de estabelecer a guerra de nervos nas criaturas mais equilibradas da crosta do mundo, pairava na atmosfera sufocante nevoeiro que mal nos deixava entrever o horizonte distanciado. Então, além de tudo, além da sujeira, do odor, do aspecto horrível, ainda tinha um nevoeiro que não deixava eles verem a uma longa distância. O sol, através de espessa cortina de fumo, quer dizer, uma fumaça escura, né, cuja procedência me não foi possível determinar, era visto por nós a semelhança de uma bola de sangue afogueado, né, uma bola avermelhada, quer dizer, também um aspecto triste. Eloi, forçando o bom humor, perguntou, a propósito, se o inferno era um hospício de proporções assim tão vastas, ao que o nosso orientador respondeu aquecendo e informando que o homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. Cada um está ali dentro das suas criações mentais, porque tudo aquilo que pensamos, sentimos, nós materializamos à nossa volta. Se forem coisas boas, estaremos encarnados ou desencarnados com essas materializações à nossa volta. Isso é muito bom. Se forem coisas ruins, estaremos encarnados ou desencarnados com essas materializações ruins à nossa volta. É isto que, por imantação,
todos com esses pensamentos e com esses sentimentos como um ímã se atraem e se reúnem e formam um lugar, praticamente um hospício, né? Fedido, desorganizado, sujo, que é o que nós estamos vendo aqui. E isso, ali não tem vítima, não tem castigo. Cada um está sendo atraído pelo seu sentimento, pelo seu pensamento, né? E está com aqueles que lhes são afins. É isso que a gente precisa entender. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós vamos herdar coisas boas se fizermos, pensarmos, sentirmos coisas boas. E vamos herdar coisas tenebrosas se os nossos pensamentos forem tenebrosos, né? Forem de maledicência, de raiva, de vingança, de ódio, de preguiça, de deixar como tá para ver como é que fica, né? De não querer se envolver, de não querer fazer nada, passar a vida empurrando a vida com a barriga, querendo ter os prazeres do mundo, vivendo como se não houvesse amanhã, achando que a hora que a vida termina acaba tudo. Então, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. E aí, a hora que desencarna, está envolto de outros espíritos que pensam, sentem e agem da mesma forma, e envolto nas materializações sutis que a sua mente criou à sua volta. Simples assim. Por isso que ele diz aqui, informando que o homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda. A mente materializa os desejos próprios, aquilo que ela está mentalizando, ela vai materializar à sua volta. Uma matéria mais sutil, mas é matéria. Encarnados nós não podemos ver, mas sentimos a vibração daquilo que estamos materializando. E desencarnados nós vamos sim ver, sentir e conviver com as nossas materializações. Eu vou repetir. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são próprios, né, peculiares na matéria que a circunda. Esclareceu Gúbio atencioso. E essa matéria que lhe plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. Marcháramos, né, caminhávamos, né, atravessando compridos labirintos e achamos-nos diante de extensa edificação que com boa vontade nomearemos por asilo de espíritos desamparados. Com boa vontade, ele vai colocar como um asilo de espíritos desamparados. Enquanto encarnado, ser-me-ia extremamente difícil acreditar numa cena igual ao que se nos desdobrou, quer dizer, igual a que surgiu, né, a nossa visão inquieta. Nenhum sofrimento depois da morte do corpo me tocara tão fundo o coração. Então, nada depois do desencarne tocara tão fundo o coração do André como o que ele estava vendo ali à sua frente. A gritaria em torno era de espantar, nesse lugar que ele, com boa vontade, chamou de asilo. Né? A gritaria em torno era de espantar. Varamos lodosa muralha, e depois de avançarmos alguns passos, o pavoroso quadro se abriu dilatadamente. Largo e profundo vale se estendia, habitado por toda espécie de padecimentos inimagináveis. Sentíamos-nos agora na extremidade de um planalto que se quebrava em abrupto, né, inesperado despenhadeiro. Era um planalto que terminava num abismo, né, num despenhadeiro. À frente, numa distância de dezenas de quilômetros, olha o tamanho disso. Sucediam-se furnas, né, cavernas e abismos, qual se nos situássemos perante imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana,
porque lá dentro turbilhões de vozes explodiam ininterruptos, parecendo estranha mistura de lamentos de homens e animais. Isto daqui é a descrição do inferno, né? Porque é uma coisa absurda, mas vamos lembrar de novo, todos que estão ali estão por sintonia, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas ações, pelos seus sentimentos. Tremeram-me as fibras mais íntimas, e não só em mim, mas igualmente no espírito de Eloi. O movimento era de recuo instintivo, quer dizer, eles deram um passo para trás, foi instintivo, de susto, né, de pena, né, de dó de ver aquela situação. O orientador, no entanto, estava firme. Longe de endossar-nos a fraqueza, que é de estimular a nossa fraqueza, é isso que o André está colocando, ignorou a fraqueza dele e do Eloi, deliberadamente, e asseverou calmo. Quer dizer, fingiu que não viu ali, né, a situação que eles estavam, o Eloi e o André. As palavras do Gúbio. Amontoam-se aqui, como se fossem lenhos secos, né, madeira seca, milhares de criaturas que abusaram de sagrados dons da vida. Abusaram de sagrados dons da vida. Não respeitaram as leis divinas. Não respeitaram o outro. Não respeitaram os sentimentos. Viveram como se só eles tivessem direito a ter, a ser, a fazer. Não pensaram no outro, é isso que ele está colocando. São réus da própria consciência. Não tem um juiz ali determinando isto ou aquilo. É a nossa consciência que vai ficar gritando para nós mesmos os nossos erros. E o nosso remorso, que é o nosso ego dilatado, com o nosso orgulho exacerbado, que fica ali remoendo aquilo que nós fizemos, que vai fazer com que a gente seja o juiz de nós mesmos, né? Então é o que ele está colocando aqui, são réus da própria consciência, personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, confinados, né, presos em escuro setor de alienação mental, onde não aprenderam a amar, não se importaram com o outro, não quiseram saber de estudar, de aprender, de se melhorar, levaram a vida pura e simplesmente olhando para o próprio umbigo. É isso que ele está colocando. Esgotam resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima, através de longos anos vazios de trabalho edificante no mundo físico, entregando-se presentemente a infindável dias de tortura redentora. Esta tortura é redentora porque é para ajudá-los a se limpar, inclusive desses resíduos tóxicos que eles têm por não terem feito nada enquanto estavam encarnados. Não aprenderam nada, não se modificaram nada, não ajudaram nada ao próximo, não fizeram nada de bom para ninguém. É isso que gera esses fluidos tóxicos que eles estão destilando ali. E talvez porque nosso espanto crescesse à vista da tela aflitiva e tenebrosa, acrescentou sereno. Não estamos contemplando senão a superfície de trevosos cárceres, né? Prisões trevosas, a se confundirem com os precipícios subcrostrais. Quer dizer, a se confundirem com aqueles prisões e cárceres piores ainda do que esses que estão dentro da terra, né? Esses ainda estão subcrostais, estão na crosta. Ainda tem piores do que esses que é para baixo da terra, para baixo da crosta, que é o que o Dante descreve na Divina Comédia. Que ali é o que ele descreve como inferno, né? Mas não haverá recurso a tanto desamparo, indagou Eloi compungidamente. Gúbio refletiu alguns momentos rápidos e aduziu em tom grave.
Quando encontramos um morto de cada vez, é fácil conceder-lhe sepultura condigna, né? Sepultura merecida. Mas, se os cadáveres são contados por multidões, nada nos resta senão adotar a vala comum. Não tem outra saída, não tem outra solução. Todos os espíritos renascem nos círculos carnais para destruírem os ídolos da mentira e da sombra e entronizarem, quer dizer, assumirem dentro de si mesmos os princípios da sublimação, da elevação vitoriosa para a eternidade. Quando não se encontram em simples estrada evolutiva, vou repetir, todos os espíritos renascem nos círculos carnais para destruírem os ídolos da mentira e da sombra e entronizarem, quer dizer, assumirem dentro de si mesmos os princípios da sublimação vitoriosa para a eternidade, quando não se encontram em simples estrada evolutiva. Contudo, nas demonstrações de ordem superior que lhes cabem, preferem, na maioria das ocasiões, adotar a morte na ociosidade, na ignorância agressiva ou no crime disfarçado, olvidando, né, esquecendo a gloriosa imortalidade que lhes compete atingir. São aqueles que não pensam que somos eternos, são aqueles que não estão nem aí com o outro, que é o que ele diz aqui, a morte, adorar a morte na ociosidade, né? Aqueles que passam a vida na preguiça, na ociosidade, sem fazer nada de bom para os outros, sem fazer nada de bom para o planeta, para o mundo, para os animais, para as plantas, para os seres viventes. Aqueles, como ele diz aqui, na ignorância agressiva ou no crime disfarçado. A gente mata. Quando a gente lembra da lei não matarás, a gente comete pequenos assassinatos quando a gente não permite que alguém que esteja à nossa volta cresça no trabalho, no estudo, quando a gente mata a vontade que alguém tem de se modificar e coloca, não faça, você não vai ser nada, você não vai conseguir. Isso é uma forma de assassinato. Quando a gente tem a oportunidade de ajudar alguém, ajudar alguma família que está passando por necessidade, ou está passando por uma dificuldade, às vezes até arranjando um emprego, não, alguém ajuda, Deus cuida, que Deus ajude, e vai empurrando com a barriga, como se fosse um ser de Marte que não tivesse nada a ver com o planeta, nem com as coisas como elas estão. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, se o mundo hoje está no meio de uma pandemia, está com os problemas que o mundo tem, nós somos responsáveis por isso. Se o planeta está gritando porque ele está sendo destruído, ferido e maltratado ao longo dos tempos, nós somos responsáveis por isso, porque nós estamos há milênios aqui encarnando e reencarnando. Alguma coisa nós temos que fazer, porque nós somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Não podemos nunca esquecer isso. Em vez de estruturarem destino santificante com vistas ao porvir, né, ao amanhã infinito, menosprezam oportunidades de crescimento, fogem ao aprendizado salutar e contraem débitos clamorosos, retardando a obra de elevação própria. E se eles mesmos, senhores de preciosos dons de inteligência, com todo o acervo, quer dizer, com todo o conjunto de revelações religiosas de que dispõem para solucionar os problemas da alma, se confiam voluntariamente a semelhante atraso, que nos resta fazer, se não seguir nas linhas de paciência por onde se regula a influenciação dos nossos benfeitores? Quer dizer, com todos os ensinamentos que todas as religiões já trouxeram, continuam trazendo, as igrejas, os templos, as sinagogas, todos os centros
trazem para todo mundo que quer aprender. Se com tudo que está aí não quer ver, não quer aprender, quer continuar do jeito que está para ver como é que fica, tem que deixar passar por tudo que precisa passar para aprender, para caminhar com as próprias pernas, é o que ele está colocando aqui. Que nos resta fazer se não seguir nas linhas da paciência, por onde se regula a influenciação dos nossos benfeitores? Os benfeitores estão ali, de alguma forma camuflados, como eles mesmos estão, tentando ajudar esse ou aquele que está saindo, botando o nariz para fora. Mas é um serviço de formiguinha e de paciência, porque tem que respeitar o livre-arbítrio. Todos estão ali por livre escolha, estão nessa situação voluntariamente, porque não quiseram crescer, não quiseram melhorar, não quiseram aprender, tiveram a oportunidade de fazer bem aos outros, não fizeram, porque Deus ajuda o homem pelo homem, e quando Deus espera que a gente faça alguma coisa, a gente não faz, vai ser outro que ele vai procurar que faça, mas nós seremos responsabilizados por deixarmos de fazer. Perguntei-lhe se naqueles sítios purgatoriais não havia companheiros amigos, detentores da missão de consolar, ao que o nosso instrutor respondeu afirmativamente. É o que eu falei, tem sim, tem lá instrutores. É o que ele disse, sim, disse. Esta imensa coletividade dentro da qual predominam individualidades que pelo sofrimento contínuo se caracterizam pelo comportamento subhumano, não está esquecida. Ninguém está esquecido, ninguém está sozinho. A renúncia opera com Jesus em toda parte. Existem espíritos ali em missão, em renúncia, mas só vai poder ajudar aqueles que procurarem, que quiserem ajuda. Vamos lembrar o André Luiz lá no começo do nosso lar. Ele só viu o Clarencio quando ele pediu ajuda, quando ele orou a Deus fervorosamente, onde lá no coração, no fundo da alma, ele realmente quis ser ajudado. A vontade foi dele. Aí os olhos dele puderam ver quem estava ali o tempo todo, porque o Clarencio estava o tempo todo ali tentando ajudá-lo a pedido da mãe dele. Ele é que fugia da luz. Ele é que não queria ser ajudado. É o livre-arbítrio. Agora, todavia, não dispomos de ensejo, quer dizer, não dispomos de oportunidade para a identificação de missionários e servidores do bem. Eles não têm tempo para isso, para poder ver quem ali é missionário ou quem ali é servidor do bem. Mas que tem. Ninguém fica desamparado, em nenhum lugar. Vamos ao estudo que nos interessa de mais perto. Quer dizer, vamos ao que nós precisamos estudar e aprender para a missão que eles estão se propondo a fazer. Quer dizer, o Eloy e o André não sabem muito bem o que é, mas o Gúbio ali sabe. Então ele vai colocar o que é necessário para eles aprenderem. Descemos alguns metros e encontramos Esquálida, uma mulher magra, uma mulher esquálida estendida no solo. Gúbio nela fixou os olhos muito lúcidos e depois de alguns momentos recomendou-nos seguir-lhe a observação acurada, a observação precisa. E aí nós vamos dar uma paradinha aqui, para continuarmos na segunda parte deste capítulo.